Boa tarde, meu nome é Valentina e hoje eu vou apresentar o trabalho sobre anomalias do sistema respiratório representando meu grupo. Bom, primeiramente, para a gente relembrar, o sistema respiratório é formado por traqueia, brônquios, bronquíolos ligado aos alvéolos pulmonares. Aqui nessa imagem a gente consegue ver os alvéolos e como as células são bem fininhas, pneumócitos, para a gente lembrar que isso vai ser importante depois na formação do sistema e na formação das anomalias. Bom, a formação do sistema. A gente tem que lembrar que depois da gastrulação se forma um disco trilaminar, com ecto, meso e endoderme, que vai formar um dobramento do corpo, um dobramento integral, e no meio forma o que se chama de intestino primitivo ou anterior, que é o início do sistema respiratório e digestivo compartilhado, que é esse tubinho aqui do 4, tá? Esse tubinho forma um brotamento que se chama de vertículo laringotraqueal, que ele vai se alongando e se ramificando, ramificando, até formar esse tipo de célula, que são os pneumócitos que ficam nos alvéolos. As malformações do sistema respiratório são complexas porque elas são difíceis de identificar, já que quando a gente está dentro da barriga da mãe, a gente não respira, né? Então, é mais provável que se descubra depois, a não ser que seja muito grande para descobrir em imagem. O sistema respiratório demora bastante para atingir o nível de complexidade necessário para formar os alvéolos e se tornar funcional, que são quase as 38 semanas de formação. A gente nasce com um terço da árvore respiratória pronta e depois a gente vai formando mais e mais alvéolos. Os primeiros 7 anos de vida são de formação respiratória. Bom, aqui a gente consegue ver o que eu estava falando antes, intestino anterior ou primitivo, divertículo, que formam os brotos e depois vão formando mais e mais e mais até formar os alvéolos. Aqui tem as divisões, para a gente lembrar, porque isso vai ser importante nas anomalias, que se fecha, aqui está o anterior, né, que vai se fechar até formar esôfago e tubo laringotraqueal. Bom, as anomalias do sistema respiratório. Vamos começar com a fístula traqueoesofágica e a atresia esofágica. Elas normalmente ocorrem juntas, por isso que a gente colocou aqui elencadas de forma conjunta. Em mais de 85% dos casos, que seria 1 a cada 3 a 5 mil nascimentos. Não se sabe exatamente o motivo delas ocorrerem juntas. Mas fístula significa uma conexão anormal. Nesse caso, uma conexão anormal entre traqueia e esôfago. E aí, normalmente é gerado por uma separação incompleta do intestino anterior que a gente estudou antes, que tem que gerar os brotamentos e se separar, né, entre esôfago e traqueia. Isso ocorre de forma errada e forma uma fístula. Se mantém um pedaço conectado. Isso ocorre normalmente por interrupção de uma via de sinalização ou por uma interrupção de fator de transcrição. Até então, é isso que se sabe cientificamente. A fístula é mais comum no sexo masculino e é uma anomalia congênita mais frequente do trato respiratório inferior, contendo 4 tipos. Já a atresia significa estreitamento, oclusão. Nesse caso, é uma oclusão do esôfago, que gera um esôfago de fundo cego, que se chama. É um esôfago que simplesmente se fechou no meio do processo ali, que é por falha, né, na hora da proliferação do endoderma. A anomalia mais frequente, junto com a fístula, é exatamente a atresia esofágica. Nesse caso, os bebês não conseguem deglutir, começam a babar saliva e regurgitar leite. Inclusive, tem várias fotos de bebês que estão sendo diagnosticados que começam a salivar muito. O conteúdo gástrico acaba podendo se direcionar, né, para a traqueia e para os pulmões através da fístula. Além disso, a atresia impede que o feto engula o líquido amniótico. E aí, interrompendo esse ciclo, acaba existindo um excesso de líquido amniótico, que se chama polidrâmino, e uma consequente distensão do útero. Isso, inclusive, é um sintoma, né, um fator, assim, utilizado para a identificação da atresia. Bom, pode estar associado a outras malformações, e o tratamento é uma correção cirúrgica no recém-nascido. Pode existir complicações como pneumonite e, consequentemente, um comprometimento do trato respiratório. Aqui são os 4 tipos de fístulas, né? A fístula é sempre essa conexão entre traqueia e esôfago, e aqui a gente vê mais de 85% dos casos tem correlação à atresia esofágica, que é esse esôfago de fundo falso, que chama. Ó, ele interrompeu aqui, não se conecta mais. A correção é cirúrgica. Bom, a síndrome da angústia respiratória.
A gente tem que lembrar que o ovelo é a região que vai ser preenchida por ar. E essa região, ela não pode ter células muito grossas, que as células normalmente têm 50 micrômetros. No caso, os pneumócitos, que são essas células especializadas do ovelo, elas têm mais ou menos 0,1 micrômetro, para que o ar consiga entrar e passar daqui para a veia e para a hemácia, né? Senão, o ar não conseguiria passar por essas células. O problema é que essa especialização demora muito tempo, né? Então, o sistema só vai ficar, assim, mais completo, digamos assim, no final da gestação. Se o bebê nasce prematuro, existe uma grande possibilidade que os ovários colapsem, porque não vai ter se formado ainda algo que se chama surfactante, que é um revestimento interno dos alvéolos, formado por fosfolipídios e proteínas, que vai impedir que esses alvéolos, na hora da respiração, acabem por colapsar, porque são células muito fininhas. Se acontece de não ter surfactante, elas vão, na respiração, se unir e não vão mais desgrudar, vai colapsar. Bom, o parto normal ajuda na indução do surfactante, mas existem alguns casos, como sepsis, aspiração, pneumonia, que podem gerar uma inativação do surfactante. Então, é importante a gente ter em mente que uma criança que não teve o desenvolvimento completo ainda, que não completou todo o seu período fetal, ou seja, que é prematura, que nasce antes, ela tem a tendência de não ter surfactante suficiente e o sistema dela colapsar, os alvéolos, né? Se juntar e não conseguir desgrudar. Essa doença também é chamada de doença da membrana hialina e ela acontece em cerca de 2% dos recém-nascidos. Os sintomas é uma respiração muito rápida, dificultosa, causa muita morte em prematuro, 20% mais ou menos, e complicações pode ser asfixia imediata, uma hipoxia, uma alta frequência respiratória e necessidade de ventilação mecânica. Os tratamentos normalmente são glicocorticoides que ativam o surfactante durante a gestação da mãe de um prematuro, ou no final, né, no caso, ou um surfactante exógeno, que se chama de terapia de reposição em surfactante no próprio bebê, para reduzir a severidade da síndrome. Existe uma doença hereditária que gera, que é bem rara, na verdade, mas que gera um problema de surfactante em recém-nascidos, e nem intervenção clínica adianta nesses casos. Mas é uma síndrome bem rara mesmo, uma deficiência, no caso, que gera síndrome. Aqui, para a gente ver, os alvéolos que colapsaram, eles são bem mais grossos, ó, porque as paredes acabaram se unindo. Bom, a agenesia pulmonar. A agenesia é uma atrofia que gerada por um problema de desenvolvimento. Ela é muito rara e ela também é bastante grave. Existe uma ausência de desenvolvimento de um dos brotos ou dos dois. Uma ausência de um desenvolvimento total, ou seja, não há nada em um dos brotos ou nos dois. Nos dois, não se consegue desenvolver o feto. Agora, em um, pode-se sobreviver, só que existe uma morte neonatal bem alta, de 50%. Os corações e as outras estruturas ficam deslocadas e o pulmão, que existe no caso do unilateral, é hiperexpandido, né? Para suprir o outro que não existe. Por falha do divertículo respiratório e dos seus ramos é que isso é gerado. Se chama morfogênese de ramificação, essa separação, né, de brotamentos. Então, existe um problema nisso muito gerado, provavelmente, por mutações genéticas. E não há tratamento. Ó, genesia, ó, não há pulmão aqui. Bom, existe também a hipoplasia, que é parecido com a genesia, só que nesse caso é um desenvolvimento incompleto. Pode acontecer em um ou nos dois pulmões. Na hora de acontecer a ramificação, acaba existindo um problema e reduz-se o volume pulmonar. Pode existir também hipertrofia do músculo líseo. As causas provavelmente é hérnia diafragmática ou oligodrâmio. A hérnia diafragmática é um defeito na formação do diafragma, que é o músculo que vai dividir o tórax e o abdômen. E aí os órgãos abdominais, como o fígado, o intestino, eles vão migrar para a caixa torácica, vão apertar o pulmão e vai gerar uma compressão. Então, 25% dos bebês morrem por culpa disso, por uma insuficiência pulmonar. O oligodrâmino é uma insuficiência de líquido amniótico, que pode gerar uma falta de desenvolvimento pulmonar. Aqui está um exemplo da hérnia diafragmática. Sobem os órgãos e o pulmão ocorre uma hipoplasia. Bom, cistos pulmonares congênitos. Normalmente ocorrem na periferia do pulmão, são pequenos e múltiplos, com ar ou sem ar. Pode ter líquido. Eles são formados por dilatações brônquicas terminais e, quando há muitos, se chama de pulmão favo de mel.
A causa são distúrbios do desenvolvimento brônquico. Acaba que os brônquios drenam mal e pode causar infecções crônicas. Existem doenças císticas correlacionadas, né? Que nesse caso são cistos broncogênicos, uma formação adenomatoide, sequestro pulmonar ou enfisema. No cisto broncogênico, é um cisto só, é um brotamento anormal, e as manifestações são infecção secundária do cisto. O tratamento é uma retirada cirúrgica, que aparece um cisto bem grande. A malformação adenomatoide, ela é rara, mas ela é uma massa torácica cheia de líquido, que gera uma compressão no tecido pulmonar. Ela gera angústia respiratória no período neonatal e normalmente é unilateral. A sobrevivência depende se tem anomalia associada, e os sintomas são infecção de repetição. O sequestro branco-pulmonar, ele é mais conhecido como pulmão acessório, porque é como se fosse um pulmão a mais, só que ele não tem nenhuma conexão com a árvore brônquica, como mostra a imagem, só a conexão com a veia. Então, existe um suprimento sanguíneo. Se existe um hiperfluxo de suprimento sanguíneo, isso pode afetar o resto do corpo. Em alguns casos, o sequestro broncopulmonar também é considerado uma malformação cística, e por isso a gente escolheu aqui, de acordo com as nossas fontes, colocar ele junto. A mesma coisa do efizema, não são todas as fontes que deixam junto, mas a gente resolveu deixar por conta das fontes que a gente usou. O efizema lobar, ele é uma insuflação, ou seja, o lobo pulmonar aumentou por um aprisionamento de ar. É bastante raro, mas ele pode acontecer por dois motivos. Ou por deficiência no desenvolvimento das cartilagens brônquicas, ou por uma obstrução, que daí pode ser um próprio cisto que está ali impedindo, aprisionando o ar e gerando um aumento de tamanho, né, no lobo pulmonar. Os sintomas incluem disfunção ventilatória, e a maioria dos pacientes, no entanto, podem ser assintomáticos. 50% dos casos têm razão desconhecida. Aqui tem as doenças císticas mencionadas agora, como o pulmão acessório, o efizema, o cisto broncogênico e a doença adenomatoide. Essas são as nossas referências. Muito obrigada.